Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula dessa semana. Capítulo 4, as bactérias. Apostila do Universitário, livro 1, página 29 a 36. Tá? Então, nós estudamos vírus, mas, ao contrário, né, as bactérias são células primitivas, mas com membrana, citoplasma, em que ocorre seu metabolismo ou conjunto de suas funções, e o material genético, DNA, no qual estão impressas as características. Então, nós vamos falar agora das bactérias e as cianobactérias. Então, a gente vai ver que eles são sempre unicelular, formada de uma única célula. E são procariontes. Vamos lembrar o que é procarionte? Olha aqui a célula, ó, membrana plasmática, uma parede celular, o material genético aqui, né, o DNA, e o citoplasma. Então, isso é uma célula procarionte, uma célula rudimentar. Bactérias. Algumas espécies são heterótrofas, depende do alimento pronto, enquanto outras são autótrofas, fabricam o próprio alimento, principalmente por meio da fotossíntese. O que é fotossíntese? Fenômeno pelo qual as células clorofiladas absorvem luz solar e fabricam glicose, um açúcar que lhes serve de alimento, desde que usem como matéria-prima água, sais minerais, dióxido de carbono, gás carbônico. Então, nós já falamos de fotossíntese, tá? Muitas espécies de bactérias são patogênicas, isto é, elas provocam doenças e quase sempre liberando toxinas ou substâncias venenosas fabricadas por ela. Ao contrário dos vírus, o que os vírus fazem? Obrigam a célula hospedeira ou parasitada a fabricar novos vírus. Então, a gente viu no vírus, né? Contra as bacterioses ou doenças provocadas por bactérias, utilizamos antibióticos. Não acontece isso com os vírus, tá? Nós não podemos tomar antibiótico para doenças viroses. É a mesma coisa de estarmos tomando água, tá? Não vai fazer efeito nenhum. Aqui nós temos a forma das bactérias, vejam que elas têm formas bem variadas e elas podem se reunir, tá? Formando colônias. Seleção artificial. No caso de empregarmos um antibiótico errado para combater uma infecção ou interrompermos o tratamento, a medicação deve matar as bactérias mais fracas e preservar aquelas que mais fortes resistem a antibióticos. Em breve elas se reproduzirão e todas as bactérias filhas serão resistentes. Será hora de utilizarmos um antibiótico mais forte. Por isso, novos medicamentos são periodicamente colocados em uso e o mesmo acontece com inseticidas. Então, de repente, estou tomando um antibiótico para uma bactéria, né, uma doença causada por bactéria, e esse antibiótico, ele é fraco. Ele é fraco não, ele não é aquele antibiótico para matar aquela bactéria. Então, o que ela faz? Ela mata as bactérias mais fortes e sobra, né? Vão restar as bactérias mais resistentes. Ou eu tomo, o médico vai prescrever o antibiótico para 5 dias. Eu tomo 3 e paro. Então, eu preciso fazer o ciclo completo. Por quê? Porque vai restar ali algumas bactérias resistentes. E aí, essas bactérias resistentes, elas vão se reproduzir, vão gerar bactérias filhas mais resistentes, né? Então, eu não vou acabar com a doença. Por isso, eu não posso parar no antibiótico. Se ele deu 5 dias, eu vou tomar 5 dias. Se o antibiótico ele não está fazendo efeito, vai ter que trocar o antibiótico. Mesmo assim, mesmo isso também acontece com inseticida. Você compra um inseticida para matar mosca, pernilongo. O que acontece? Ele pode matar alguns e sobrar outro. Então, por isso que sempre o mercado está colocando novos medicamentos, novos inseticidas. Na página seguinte, nós temos as principais bacterioses. Então, eu coloquei algumas aqui, vocês vão ler todas. Vejam que tem doenças, vejam que tem o nome da bactéria aqui, causadora daquela doença, depois tem a transmissão, sintomas, e por último, aqui nesse quadro,
Nessa coluna, nós vamos ter a profilaxia ou a prevenção. Dê uma lida aí nessa página. Na página seguinte, vocês vão ver conectando. Eu não coloquei aqui, vocês vão dar uma lida também e vão lá para o finalzinho, onde está a importância das bactérias. Lembra que eu falei para vocês que a maioria são patogênicas, causadores de doenças, mas nós também temos bactérias que são úteis para os seres vivos. Todas as células animais e vegetais obtêm energia respirando, isto é, desmonta as moléculas de uma substância, provavelmente um açúcar, na presença de oxigênio. Então, isso é respiração aeróbia. Alguns organismos, como certas bactérias, fazem a mesma coisa para obter energia, só que sem a presença de oxigênio. Quebram moléculas de açúcar pela respiração anaeróbia ou fermentação. Então, elas não precisam do oxigênio para elas poderem sobreviver, para elas poderem se reproduzir, tá? Então, elas fazem a respiração anaeróbia ou fermentação, tá? Bactérias anaeróbias podem fermentar o leite e daí obtemos a coalhada e o iogurte. E usando o vinho, elas produzem o vinagre. Olha um exemplo de respiração anaeróbia. Outras espécies vivem em associação com certos organismos. Lactobacilos, então, esses lactobacilos, eles aproveitam restos alimentares do nosso intestino e sintetizam e fabricam em troca vitaminas do complexo B. Mamíferos ruminantes e, portanto, herbívoro. Ruminantes a gente vai estudar mais para frente. A gente vai ver que é aquele animal que ele, né, tipo boi, ele come a grama, come, a grama vai ficar armazenada no rumen e depois ele vai voltar, ele vai regurgitar esse alimento e aí ele mastiga novamente e aí vai seguir o processo da digestão. A gente vai ver mais para frente sobre isso, tá? Os mamíferos ruminantes e, portanto, herbívoro, né, são aqueles que se alimentam de plantas, só conseguem aproveitar a celulose porque ela é digerida por bactérias que vivem no estômago de bois, de carneiro, de veados, etc. Tá? Então, nós vamos ver que tem micro-organismos como lactobacilos, que eles vivem no intestino, no nosso caso, e no caso também desses animais ruminantes. Tá? Lactobacilo, nós lembramos do Yakult, né? São bactérias do estilo bacilo, né, que vive no leite. A matéria morta de vegetais e animais é transformada no solo e no subsolo em sais minerais que serão absorvidos pelos vegetais como matéria-prima para a fotossíntese. Esse fenômeno, a decomposição, é muito importante e realizado por algumas bactérias e certos fungos decompositores, pois, não fosse assim, os cadáveres estariam por todo lado espalhando infecções. Então, o que que acontece? Nós temos espécies de bactérias que vai decompor, né? Ele vai dissolver, decompor, desfazer a matéria morta, né? Os vegetais, os animais, e vai transformar isso em nutrientes para o solo, vai transformar isso em sais minerais, que vão ser absorvidos novamente por esses vegetais, né? Como matéria-prima da fotossíntese, tá? Bom, reprodução. Quando a gente fala em reprodução, eu coloquei aqui na tela, eu coloquei para vocês dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada, né? Como são unicelulares e podem se reproduzir assexuadamente por bipartição, uma célula em poucos minutos se divide em duas e depois de certos tempos serão milhares e milhões. Então, olha aqui como é a reprodução assexuada. Então, eu tenho uma bactéria, olha que o material genético dela está aqui, ele começa a se dividir. E olha aqui o que acontece com a célula. Ela aumenta de tamanho, né? Ela começa a fazer a sua duplicação aqui do material genético, daí ela vai se separar em células filhas.
Então, uma, ela gera duas. Dessas outras aqui, ó, vai gerar duas, vai gerar duas. Então, em pouco tempo, ela vai se dividir e vai ser milhares e milhões. Isso é reprodução assexuada por bipartição. Veja que está dividindo aqui a sua célula em dois. Algumas gerações passam por reprodução sexuada e as células filhas são geneticamente diferentes, pois resultam da mistura das características de duas células. A reprodução sexuada promove, desse modo, a variabilidade genética. Aqui elas são idênticas à sua célula mãe. As filhas vão ser idênticas às células mãe. Eu sempre falo aqui, vou dar um exemplo diferente. Por exemplo, se eu plantar uma violetinha branca e eu fazer a reprodução dela assexuada, eu pego uma folha dessa violeta branca, eu vou plantar, ela vai dar as filhas dela vai ser o quê? Violeta branca igualzinha a mãe. Não tem variabilidade genética. Aqui na reprodução sexuada, veja, eu tenho duas bactérias diferentes, o material genético se misturam e o que acontece? Elas vão ser diferentes, né? Dos seus aqui, da sua bactéria mãe aqui, ó. Elas vão ser bem diferentes. Então, dá para você ver aqui a mistura do material genético. Então, a reprodução sexuada, ela promove a variabilidade genética, tá? Então, o que na reprodução sexuada? Vejam vocês, né? É reprodução sexuada. O pai e a mãe misturou o material genético, resultou em vocês. Vocês têm uma variabilidade genética diferente do seu pai e da sua mãe. Você pode ter característica do seu pai, pode ter característica da sua mãe, né? Então, isso é reprodução sexuada. Ela tem uma variabilidade genética, tá? Então, a bactéria, ela pode se reproduzir por essas duas formas de reprodução. Agora a gente vai falar das cianobactérias. Cianobactérias são unicelular, lembra? Formado por uma célula. Procariontes. Então vamos olhar aqui, ó, como é a estrutura de uma célula de uma cianobactéria. Então a gente vai ver que como elas fazem fotossíntese, elas vão ter aqui os plastos, ela vai ter aqui, tá? A clorofila presente aqui, né, nesse material, nessa célula daqui. Ó, o material genético aqui, não precisa ficar em detalhe. A gente não falou ainda de ribossomos, né? Mas a gente tem aqui a clorofila, nós temos o citoplasma, nós vamos ter o material genético, nós temos a membrana aqui e a parede celular. Ela é um pouquinho diferente, a cianobactéria, porque ela faz fotossíntese. Elas vivem isoladas ou elas formam colônias, como lá no começo. Quando sempre voltas por uma bainha gelatinosa, são denominadas procariontes porque não possuem envoltório que separe o material genético no restante da célula. Então, o material genético está aqui, ó, espalhado no citoplasma. Possuem clorofila e fazem fotossíntese. Porém, seu pigmento azul encobre a cor verde da clorofila. Então, a gente vai ver que ela tem o pigmento verde, mas ela também tem um pigmento azul que vai encobrir a cor verde. Mas elas têm a clorofila presente. Elas vivem nos ambientes mais variados, na água doce, na água salgada, na água salobra, no solo ou mesmo entre os pelos dos animais, como o bicho preguiça e os ursos polares. Algumas cianobactérias fabricam toxinas que provocam a morte de animais, inclusive do homem, principalmente quando se proliferam, quando aumentam em excesso por causa do aumento de nutrientes minerais em reservatórios, represas, lagos. Essas toxinas afetam o sistema nervoso e o fígado. Mas elas também têm uma importância biológica, né? Então a gente vai ver a importância biológica das cianobactérias. Certas cianobactérias participam da conversão do nitrogênio gasoso em nitrato para as plantas, como fazem algumas bactérias, uma vez que na forma de sais o nitrogênio pode ser absorvido pelos vegetais superiores.
Então, o que que elas fazem? Nós temos o nitrogênio presente no ar atmosférico. Então, elas pegam esse nitrogênio, vai transformar em nitrato, depois em nitrito, daí eles vai formar as proteínas, né? Importante para os seres vivos. Ela é muito importante nessa conversão do nitrogênio. Nós temos certos líquens, né, os líquenes, resultam de uma troca de benefício entre fungos e cianobactérias. Os líquens, eles vão estar presentes também nas plantas. Então, eles fazem, né, eles resultam de uma troca de benefício num determinado fungo e uma certa cianobactéria. Fazem parte do fitoplâncton. Fitoplâncton é o conjunto de micro-organismos autótrofos que ocupam uma faixa superficial no meio aquático. Então, os fitoplâncton vivem, né, na superfície das águas, né, são micro-organismos, são autótrofos capazes de realizar a fotossíntese. Então, a gente fala que os fitoplâncton, né, que os mares, os oceanos, né, eles são um verdadeiro pulmão do mundo, porque é eles que vão realizar a fotossíntese e eles vão devolver, eles vão colocar, né, eles vão fabricar o oxigênio que está na nossa atmosfera. Lembrando que as florestas também realizam a fotossíntese, mas o verdadeiro pulmão do mundo são os oceanos, porque ali vivem os mares, os oceanos, porque ali vivem os fitoplâncton, né, que são um conjunto de micro-organismos autótrofos e eles ocupam essa faixa superficial, eles ficam em cima da água. Bom, nós acabamos nossa aula aí, agora nós vamos para a atividade na página 34 e na página 35. Na página 34, vocês vão fazer a 1 e a 2, tá? Só a 1 e a 2 da página 34 e a 5 da página 35. Tá? Por quê? Porque são esses exercícios que são mais fáceis, que eu sei que vocês vão ali no texto e vão achar, vão lembrar da nossa aula. A primeira, cite 2 fatos que justifiquem a importância biológica da cianobactéria. Então, vocês vão lá no cianobactérias e vão ver a importância delas. Vejam que tem 3 importâncias ali que dá para a gente falar sobre elas. Só falem dessas 2. 2. O antibiótico significa literalmente substância que mata organismos vivos. Ele é receitado pelo médico para combater vírus e bactérias. Está certa essa afirmação? O antibiótico combate vírus e bactérias? Se ela tiver certa, vocês vão falar, tá certo, porque é isso, isso, isso. Se falar, não, ela está errada, vocês vão explicar porque está errada. Também tem no texto, tá, pessoal? No próximo slide, no próximo slide, nós vamos ter aqui o exercício. Ai, desculpe, não é o 5, é o exercício 6, tá? Eu errei ali, o exercício 6. Leptospirose e dengue são doenças que podem ser fatais. A informação sobre as formas de transmissão auxilia a população a tomar importantes medidas de prevenção. Então, vocês vão naquela tabela que tem lá bacterioses e vocês vão ver que nós estamos falando de dengue, né? Dengue não é causada por a bactéria, pela bactéria, tá? Então, aqui, vocês vão ler a figura aqui, né? A leptospirose. Vou atacar as favelas e áreas de risco. A dengue. Eu sou chique. Eu vou atacar as mansões de luxo com piscina, tá? Então, esse quadradinho aqui. Responda. Dê 2 medidas profiláticas, né, de prevenção para o combate dessas doenças. Então, vocês vão por aqui, leptospirose, e vão dar 2 medidas profiláticas. Daí vocês vão colocar dengue, vão dar 2 medidas profiláticas. Ah, mas não cabe aqui. Olha o espaço que tem aqui na apostila, tem um espaço grande aqui, vocês podem responder do ladinho, tá?
Letra B, deu agente causador das duas doenças. Leptospirose é causada por vírus, por bactérias. Dengue é causada por vírus, por bactéria. É isso que vocês vão colocar aqui na letra B. Pessoal, qualquer dúvida, nós estaremos quarta-feira no nosso grupo do WhatsApp. Terminem as atividades, façam e postem a foto lá no grupo, né? Tá valendo nota, a gente tá olhando tudo que vocês estão fazendo. Beijos, até mais.